Amigos e irmãos, a partir de hoje iniciaremos uma série de entrevistas a respeito de assuntos da nossa doutrina. E o tema escolhido de hoje foi obsessão. E a nossa primeira entrevistada será Adriana, uma das colaboradoras do centro e responsável pelas nossas turmas de estudo. Então comecemos, Adriana. O que é um obsessor? Alguém que exerce influência sobre outra parte, alterando, diminuindo, drenando ou desorganizando a sua vibração. Trata-se de um espírito em estágio menos avançado de aprimoramento moral. E por sua condição, permanece em sintonia com seres de mesma frequência vibratória, em condições de simbiose. Uma pessoa como nós, não é um ser diferente, que só vive de crueldade, nem condenado sem remissão pela justiça divina. É o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. No entanto, não são totalmente maus, é preciso que se diga, como ninguém é absolutamente mau. São antes doentes da alma. Possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados, adormecidos. São carentes de afeto, compreensão e amor. Adriana, considerando essa relação de simbiose, como é que esses espíritos chegam até nós? E como eles escolhem a quem obsediar? Segundo citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5, está escrito em Mateus, versículo 5, capítulo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Os motivos da obsessão variam conforme o caráter do espírito. Algumas vezes é uma vingança que ele exerce sobre um indivíduo contra quem tem algo a se queixar durante sua vida ou em outra existência. Muitas vezes também não há outra razão senão o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer os outros sofrerem. Sente prazer em atormentá-los, em molestá-los. A impaciência das suas vítimas o excita, porque vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência delas o faz desistir, porque a vítima, ao se irritar e ao mostrar despeito, faz precisamente aquilo que ele quer. Esses espíritos agem por vezes por ódio e por inveja do bem. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os leva a se aproveitar da fraqueza moral de certos indivíduos, que sabem incapazes de lhes resistir. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do ser querido. E qual é o tipo de influência que esses espíritos podem ter em nossas vidas, em nossos atos? Segundo Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são ele que vos dirige. E ele continua perguntando: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E Kardec continua: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E os espíritos respondem: para que sofrais como eles sofrem. Kardec ainda insiste: e isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja ser infelizes. Ué, de que maneira o sofrimento que procura infligir aos outros? Os espíritos respondem: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Eles podem afetar as nossas emoções, o nosso raciocínio e os nossos comportamentos, nos induzir ao vício, ao suicídio e à agressividade, e ainda nos impressionar a ouvir vozes que somente nós escutamos, mais ninguém. Como podemos afastar esse espírito de perto de nós? Existe alguma forma de reverter essa obsessão? Sempre retornando a Kardec. Lá no Livro dos Espíritos está:
pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Continuando. 468. Renuncia às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E os espíritos respondem: que querias que fizesse? Como nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que toca o rato. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Outra questão, 475. Kardec pergunta aos espíritos: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E os espíritos respondem: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Aí na 478, Kardec pergunta e os espíritos dão uma sugestão. Pessoas animadas de boas intenções e que nada obstante não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. E na 479, a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte, e que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, é necessário que o obsidiado empreenda esforços para a sua transformação moral, sua reforma íntima. Como podemos doutrinar esse obsessor? É um trabalho que demanda tempo e exige dedicação e perseverança. Nas sessões de desobsessão, os espíritos que se manifestam são usualmente revoltados, inconformados, desejosos de vingança. São espíritos que ainda não conhecem a Deus. Em sua ignorância sobre a lei divina, eles se alimentam de sentimentos inferiores, como ódio e inveja. Promovem a desunião, almejam a infelicidade dos encarnados a quem persegue obstinadamente. São orgulhosos e se recusam a reconhecer o poder, as leis, a bondade e o amor de Deus. São violentos, inescrupulosos, ardilosos. E são também nossos irmãos. O que devemos sentir por eles, senão compaixão? Haverá dor maior do que o sofrimento voluntário decorrente da ignorância? Haverá câncer maior para a alma do que o orgulho, que segue e impede o espírito de libertar-se de seus sentimentos inferiores para alçar voos mais nobres e progredir? Os espíritos obsessores são os que requerem de nós maior cota de compaixão e benevolência. São os mais necessitados de amor. Ainda que exijam dos doutrinadores uma ação mais enérgica, pois que são recalcitrantes, sua resistência obstinada é um clamor explícito por misericórdia e caridade cristãs. Nesses casos, só o amor não basta. É preciso ter poder de argumentação para dissuadi-los de sua teimosia e obstinação no mal. Isso só se consegue com o conhecimento da doutrina espírita. Mas é preciso também sentir amor, compaixão, piedade e misericórdia por esses irmãos. Sentir e emanar esses sentimentos através de nossas vibrações fraternas, sinceras, envoltas em profundo recolhimento e concentração. O poder do doutrinador sobre os espíritos obsessores não está nas palavras, mas na sua autoridade moral. Por isso, para um doutrinador, mais vale o conhecimento e a prática do Evangelho, mais vale sentir do que discursar.
toda a nossa argumentação deve ser revestida de amor e compaixão. É claro que o espírito irá sofrer as consequências de seus atos. Todos sofremos, invariavelmente. É claro que sua obstinação no mal irá retardar o seu progresso. Assim ocorre com todos nós. Portanto, ao lado de uma argumentação lógica, clara, objetiva, fundamentada no Evangelho e no conhecimento doutrinário, devemos ter um coração aberto, amigo, acolhedor, compreensivo, que entende que eles e nós não somos diferentes, que estamos todos sujeitos à queda. Peçamos então para esses irmãos a imensa misericórdia que pedimos para nós. Aguarde nossa próxima entrevista, curta o nosso canal e compartilhe. E até breve.